A Bíblia é um compilado de 66 livros escritos durante 1500 anos pelo punho de mais de 40 autores diferentes. Todos esses livros são inspirados por Deus. Então, uma pergunta natural surge. Quem decidiu esses 66 livros? E como? Por que esses livros entraram e não outros? Como que eu posso ter certeza que eu tenho os livros certos na minha Bíblia? Bom, hoje eu vou responder cada uma dessas perguntas. Então vamos lá. Vamos começar com o Antigo Testamento. Como foram decididos quais livros entrariam nele? Quando Deus levantou Moisés para liderar o povo hebreu a sair da escravidão do Egito e levar o povo até a Terra Prometida, o povo viu com os próprios olhos que Moisés era um profeta e que se comunicava com Deus. Eles confirmavam isso pelas profecias de Moisés que se cumpriam e pelos milagres, como as 10 pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho, e posteriormente também quando Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai. Então, desde o princípio, por provas confirmadas por todos, o povo aceitou Moisés como alguém que recebia a palavra de Deus. Assim aconteceu também com os profetas, porta-vozes e escolhidos de Deus que sucederam Moisés. O povo reconhecia que eles portavam as mensagens, mandamentos e advertências do Senhor através de sinais, como profecias cumpridas ou milagres. Ou seja, para reconhecer uma escritura como sagrada, o próprio povo, com a direção de Deus, reconhecia e confirmava que quem escreveu aquilo era um mensageiro de Deus, e aquele documento escrito tinha autoridade. Dessa forma, através de vários documentos que foram escritos ao longo dos anos, foi estabelecido o que conhecemos hoje como Antigo Testamento, um conjunto de pergaminhos que continham esses documentos autoritativos, escritos por porta-vozes de Deus. Antes da gente continuar, deixa eu estabelecer uma coisa para quem não sabe. Eu vou estar usando bastante nesse vídeo a palavra cânon. Essa palavra vem do grego e quer dizer vara de medir ou régua. Ela é usada para se referir à coleção de livros que fazem parte da Bíblia porque foram inspiradas pelo Espírito Santo. Dito isso, vamos continuar. Quando a gente chega aos tempos de Jesus, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado e estabelecido há alguns séculos. O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no mesmo século que Jesus, diz em seu livro Contra Apion que os judeus têm apenas 22 livros, e esses 22 livros correspondem aos 39 que a gente tem hoje no nosso Antigo Testamento. Eu vou te explicar. Alguns livros, como 1ª e 2ª Reis, antigamente eram considerados um livro só, assim como 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Crônicas. Então a contagem deles era menor que a nossa, mas o conteúdo é o mesmo. Josefo também diz que há muito tempo nada mais foi adicionado no cânon, pois, embora já tenham passado eras tão longas, ninguém se aventurou a acrescentar, remover ou alterar uma sílaba. Outro fato interessante é que Flávio Josefo organiza o Velho Testamento em 3 partes. A lei, os profetas e outros escritos, que compreendem hinos a Deus e preceitos práticos aos homens, às vezes chamados de salmos ou poéticos. Isso é realmente como os judeus da época organizavam as escrituras sagradas. A gente pode ver isso no relato de Fílon de Alexandria e também nas palavras do próprio Senhor Jesus. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, a gente pode concluir que ali no 1º século já existia um cânon bem estabelecido, fechado e aceito pelos judeus como escrituras sagradas. Esse cânon foi decidido por Deus, que conduziu o povo de Israel a partir da palavra de profetas, porta-vozes e mensageiros do Senhor. Esses livros são os mesmos que a gente tem em nossas Bíblias hoje. E os livros do Novo Testamento, como foram decididos? Bom, ao contrário do que muitos espalham por aí, não foram grandes conselhos católicos que montaram o cânon do Novo Testamento e uma mesa redonda. Muito pelo contrário, até a segunda metade do 2º século, a maior parte dos livros que a gente tem hoje no nosso Novo Testamento já era considerado como escritura sagrada pela Igreja primitiva, aproximadamente 180 anos antes de qualquer conselho tratando do cânon. É importante notar que o reconhecimento do cânon completo que a gente tem hoje foi algo feito por diversas comunidades cristãs e não por uma ou 2 pessoas. Foi um processo gradual que levava em conta diversos critérios. Isso não aconteceu de um dia para o outro, até porque esses livros e cartas não foram todos escritos na mesma época e na mesma região. A Igreja primitiva, sendo guiada pelo Espírito Santo, fez um grande trabalho de investigação para se ter certeza sobre a autenticidade e a autoridade dos documentos que estavam em circulação. Alguns documentos foram reconhecidos de imediato, como os evangelhos, enquanto outros demoraram um pouco mais para serem confirmados, como as cartas gerais. Tá, e que critérios foram usados para determinar se um documento era ou não uma escritura sagrada? Bom, por mais que a gente não tenha uma lista escrita de critérios que a Igreja primitiva usou, a gente pode claramente observar alguns deles quando a gente analisa os livros do Novo Testamento.
O primeiro critério é: o livro é escrito por uma fonte confiável e com credibilidade, como por um apóstolo ou alguém que é bem próximo de um apóstolo? No caso de Mateus e João, eles eram testemunhas oculares de Jesus. No caso de Marcos, ele foi aprendiz de Pedro. No caso de Lucas, foi discípulo de Paulo. No caso do livro de Hebreus, o seu autor humano era conhecido pelas comunidades cristãs da época e esse autor ou era um apóstolo ou era bem próximo de um apóstolo. Segundo critério, o livro é reconhecido, lido e aceito na maior parte das comunidades cristãs? Se a maior parte do corpo de Cristo reconhecia um documento como autoritativo, era uma boa razão para considerar ele para o cânon. Terceiro, o conteúdo do livro vai em concordância com as revelações que Deus nos deu até aqui e apresenta uma consistência nos ensinamentos ortodoxos que já nos foram revelados tanto pelo Antigo Testamento quanto por Cristo. Todos os livros presentes no cânon apresentam uma concordância teológica perfeita e harmônica entre si. Nesse processo de reconhecimento, os livros não poderiam apresentar uma teologia que fosse a contramão do que Deus já tinha nos revelado. E isso era especialmente importante para a rejeição de livros que continham doutrinas falsas, que negavam ou alteravam pilares essenciais do cristianismo, como o monoteísmo, a salvação pela graça mediante a fé e a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Quarto, o livro contém características divinas e valores morais e espirituais que refletem a obra do Espírito Santo. Ao ler um livro da Bíblia, você sente que aquilo ali foi divinamente inspirado e não é simplesmente uma obra comum pensada por um ser humano. Os livros do cânon deveriam apresentar qualidades que refletissem a obra do Espírito Santo, como excelência, beleza, poder, unidade e harmonia. Agora, vamos dar uma olhada nesse processo de reconhecimento do que é a Escritura Sagrada. Eu vou te mostrar algo bem legal. Se a gente ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, ele cita o Evangelho de Lucas junto com Deuteronômio e considera ambos Escritura Sagrada. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Agora, se você ler a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, você vê Pedro se referindo às cartas de Paulo também como Escritura Sagrada. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Agora vamos avançar mais um pouco. Clemente, bispo de Roma, escrevendo uma carta em 95, já cita pelo menos 8 livros do Novo Testamento. Algum tempo depois, Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, escrevendo do ano 108, já reconhece 18 livros do Novo Testamento em sua carta. Quando chegamos no ano 170 para o 180, a gente tem o fragmento moratoriano, um documento que já lista 23 dos 27 livros que a gente tem hoje no cânon. Mais ou menos na mesma época, Ireneu de Lyons, discípulo de Policarpo, escreve o livro Contra Heresias, citando também 23 dos 27 livros do Novo Testamento. O que dá para ver aqui é que a maior parte do Novo Testamento já foi amplamente reconhecida como sagrada já na primeira metade dos anos 100, como os Evangelhos e as cartas de Paulo. Alguns livros só foram ser aceitos por todos depois de um tempo, uma vez que na época ainda tinham sua autenticidade discutida. Como, por exemplo, as cartas gerais, como Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, Tiago e Judas. Apocalipse também veio a ser aceito por todos um pouco depois, uma vez que a carta não era amplamente conhecida em algumas regiões, o que faz total sentido, uma vez que esse livro provavelmente foi o último a ser escrito. Finalmente, na segunda metade dos anos 300, todos os 27 livros do Novo Testamento que temos hoje já eram aceitos entre as comunidades cristãs, e nomes importantíssimos do cristianismo daquela época já se referiam a todos como Escritura Sagrada, como Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona, Gregório de Nazianzo e Jerônimo. A gente tem registro também dos concílios regionais de Hipona e Cartago, que concordaram nos 27 livros. Então não, o cânon do Novo Testamento não foi montado, e sim reconhecido pelas comunidades cristãs ao longo dos anos. Os concílios que houveram acerca do tema não foram para montar ou decidir o cânon, uma vez que eles nem tinham autoridade para isso, e sim para discutir e confirmar os livros que já eram aceitos e reconhecidos. Os concílios de forma alguma deram autoridade para o texto. O texto já tem autoridade por si mesmo, e as comunidades cristãs da época já os reconheciam como sagrados. Tá, e os livros que ficaram de fora? Ótima pergunta. Muitos livros foram descartados porque não eram reconhecidos como inspirados por Deus pelas comunidades cristãs, uma vez que eles não cumpriram algum dos critérios que eu listei agora há pouco. Esses livros são chamados de apócrifos, que significa ocultos. Em sua maioria, não entraram porque são simplesmente documentos mentirosos, forjados no segundo século, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro ou o Evangelho de Judas.
todos esses refutados pela própria igreja primitiva como obras falsas, pertencentes à primeira corrente teológica herege, chamada de gnosticismo, que eu posso tratar no vídeo futuro. Outros documentos chegaram até a ser considerados com mais seriedade, como o Pastor de Hermais, 1 Clemente e a Epístola de Barnabé. Mas sob cuidadosa investigação, com o direcionamento do Espírito Santo, esses livros foram descartados como não inspirados porque falharam em atender a algum critério. E os apócrifos do Antigo Testamento? Bom, existem alguns, entre eles uma série de livros que são até considerados escritura pelos católicos, chamados de deuterocanônicos por eles. Esses livros são Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, que não é o mesmo que Eclesiastes, e Baruque, assim como adições em Esther e Daniel. Esses livros foram escritos no período intertestamentário, ou seja, os 400 anos que separam o Velho e o Novo Testamento, conhecido como os 400 anos de silêncio, onde não houveram profetas ou revelações divinas. Os apócrifos, ou deuterocanônicos, sempre foram vistos com respeito como bons livros pelos judeus, mas historicamente nunca foram considerados como escritura sagrada ou parte da Bíblia hebraica. Como eu mostrei no começo do vídeo, a gente sabe pelo relato de Flávio Josefo que os judeus na época consideravam apenas 22 livros como escritura sagrada, dividindo eles em 3 seções: a lei, os profetas e os escritos, às vezes chamados de poéticos ou salmos. Isso é demonstrado na obra de Filon de Alexandria e pelo próprio Senhor Jesus. Outro fato muito interessante é que em absolutamente nenhuma parte do Novo Testamento é referenciado ou citado qualquer dos livros deuterocanônicos, seja por Jesus ou por qualquer autor. Fica claro então que os judeus não consideravam esses livros como sagrados. Um outro sério problema com os deuterocanônicos é que, ao contrário das escrituras sagradas, eles são errantes e apresentam claras contradições, imprecisão histórica e heresias teológicas, como rezar para os mortos, mortos rezando, pagamento de dinheiro para remissão de pecados, entre outros absurdos. Os judeus nunca aceitaram esses livros como parte do cânon, assim como a maior parte da igreja primitiva. O próprio Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, não queria incluir os apócrifos em sua tradução, mas a contragosto foi ordenado pelo Papa Dámaso I a incluir os livros. Porém, Jerônimo escreveu um prefácio bem interessante aos livros de Salomão, se tratando dos livros de Sabedoria e Eclesiástico. Da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite e Tobias e Macabeus no culto público, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam estes 2 livros, Sabedoria e Eclesiástico, úteis para a edificação do povo, mas não para estabelecer as doutrinas da igreja. Jerônimo também escreve em seu prefácio os livros de Reis e Samuel. E assim, há também 22 livros no Antigo Testamento, ou seja, 5 de Moisés, 8 dos profetas, 9 dos hagiógrafos, embora alguns incluam Ruth e Lamentações entre os hagiógrafos, e pensem que esses livros devem ser contados separadamente. Assim, teríamos 24 livros da Antiga Lei. Ou seja, Jerônimo aqui confirma que esses livros não são lidos ou considerados com efeito ou autoridade de escritura sagrada, assim como afirma que o Antigo Testamento tem 22 livros, exatamente como dizia Josefo. A Igreja Católica só declarou esses livros apócrifos como canônicos oficialmente no século XVI, no Concílio de Trento, em resposta à Reforma Protestante de Martinho Lutero. Se você quiser saber mais sobre esse tema, você pode assistir o vídeo do Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia, que eu deixei linkado aqui. O vídeo dele sobre isso é fenomenal e vai muito mais a fundo no tema. Então, para responder a pergunta do começo, Deus que decidiu e inspirou os livros do cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E essa lista de livros inspirados divinamente foi reconhecida tanto pelos judeus da época e por Jesus, no caso do Antigo Testamento, quanto pela Igreja Primitiva, no caso do Novo Testamento. Apesar da Igreja de Roma ter optado por adicionar alguns apócrifos em suas Bíblias mais de 1000 anos depois, não muda o fato de que o cânon permanece o mesmo desde o momento que foi escrito e posteriormente reconhecido por todos. Os 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento que temos em nossas Bíblias hoje. Se você curte vídeos explicativos sobre a Bíblia, já se inscreve no meu canal que eu ainda tenho muita coisa legal para te mostrar. Eu também te deixo um convite para você assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também.